A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar neste dia de hoje com você uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 11 e 12. Está escrito assim: esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais. Ele disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Então, na palavra de hoje, do livro de 2 Reis, no capítulo 6, 8 ao 23, você vai encontrar a história. Do versículo 8 em diante vai começar dizendo que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que o rei da Síria muitas das vezes preparou emboscada para apanhar o rei de surpresa, para apanhar o exército de rei de surpresa, atacá-los, surpreendê-los e os matá-los. E toda vez que o rei da Síria preparava uma emboscada, Deus revelava o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu falava com o rei, e o rei, certificando-se do que o profeta Eliseu falava, mandava dos seus exércitos ir lá ver. E realmente era o que o profeta falava, que havia emboscada do inimigo. E não foi uma vez nem duas, mas foram várias vezes. A palavra do Senhor vai dizer que o rei da Síria fazia emboscada. Deus revelava ao profeta, e o profeta falava para o rei, e o rei não passava pelo lugar onde a emboscada estava preparada. Assim foi Deus dando o livramento a Israel. E assim isso perturbou o coração do rei da Síria, de maneira que ele chama os seus oficiais e faz a pergunta da qual lemos: quem de vocês é com o rei de Israel, que está falando dos nossos planos, que está falando das nossas emboscadas para o rei de Israel, de maneira que toda vez que preparamos uma emboscada, o rei se desvia dela, e ninguém cai na nossa emboscada que preparamos. Aí um dos seus oficiais fala: não, rei, ninguém é contra o Senhor, não tem traidor no nosso meio. A verdade é que no meio do povo de Israel tem um profeta de Deus, e até aquilo que você planeja dentro do teu quarto e fala no oculto do teu quarto, Deus vê e revela ao profeta. E o profeta fala com o rei de Israel. Então o rei da Síria, ficando sabendo disso, a história vai continuar dizendo que ele prepara um grande exército para ir até Eliseu, sabendo que ele estava em Dotã. Só que eu quero falar acerca das emboscadas que o diabo arma contra mim e a sua vida. Quantos livramentos que Deus tem te dado, quantos livramentos que Deus tem te guardado. Muitas das vezes o inimigo com fúria se levanta para te devorar, prepara emboscada para que você passe em tal caminho e caia. Só que muitas das vezes Deus te dá o livramento, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus não vai deixar acontecer nada sem antes avisar os teus servos. Então o Senhor tem nos revelado, tem nos avisado acerca das emboscadas do diabo. E como a palavra do Senhor vai dizer, nenhuma arma do inimigo forjada contra o servo do Senhor prevalecerá. Sim, nenhuma arma preparada contra ti prevalecerá. Porque o Senhor é contigo, é Ele quem te guarda, é Ele quem te livra. É Ele que revela o oculto e o escondido, aquilo que você não vê, aquilo que você não sabe, que estão tramando contra ti. Sim, o Senhor está te livrando e te guardando de todo o conselho e intento do inimigo contra a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que o rei da Síria, enfurecido, junta carros e cavalos, cerca o monte onde o homem de Deus estava orando, ali no monte, pois ficou sabendo que ele estava em Dotã. A palavra do Senhor diz que quando o servo do homem de Deus acorda, que ele olha para baixo e vê o monte cercado por cavalos e exércitos da Síria, ele teme e fala: ah, meu Senhor, e agora o que faremos? Eliseu, olhando para ele, diz: calma, não tenha medo, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão contra nós. Sim, a palavra de fé, a palavra de ânimo é essa: ei, maior é Deus que está contigo de que o inimigo que tem te cercado contra a sua vida.
Sim, você pode reparar que o inimigo ele não vai atacar o rei, que o inimigo ele não vai atacar os soldados do rei, ele vai até o profeta, porque ele sabe que quando tem um profeta há livramento do Senhor, que por causa do profeta Deus estava guardando a cidade. Sim, você é o profeta da sua casa, sim, você é o profeta do seu trabalho, sim, você é o profeta na sua escola. E muitas coisas ruins não têm acontecido com pessoas, porque você tem orado. Porque através das suas orações Deus tem guardado. Através das suas orações Deus tem livrado. Sim, é você que tem sustentado a sua família. É você que tem sustentado muitas vezes o seu filho que não anda no caminho do Senhor. Se não fosse as tuas orações, se não fosse o seu clamor a Deus, as emboscadas a qual o inimigo prepara já teria encurralado, já teria apanhado. Só que as tuas orações movem a mão de Deus e o Senhor zela e guarda. O Senhor cuida, e é maior o Deus que está conosco de que as emboscadas do inimigo. Então, quando Eliseu fala isso para Geazi, ele põe as mãos sobre Geazi e ora, para que o Senhor abrisse os olhos do moço. Quando Geazi olha ao redor do monte, ele vê ao redor do homem de Deus carros e cavalos de fogo. Então ele entendeu que o Senhor, que o exército de Deus, estava em volta daquele homem de Deus. Estava guardando-os, estava cercando, estava protegendo. E talvez você pense que está sozinho nessa guerra. Talvez você ache que o inimigo ao qual você tem enfrentado é mais forte que você. Só que eu quero te dizer que maior é o que está com você. Sim, há um exército do Senhor que te cerca e que te guarda. Sim, o Senhor está do teu lado para te fazer prevalecer e vencer sobre qualquer adversidade e situação a qual você tem enfrentado na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que quando Geazi vê aquilo, Eliseu faz uma oração para que o exército da Síria sofresse de cegueira. E eles ficaram cegos. Então Eliseu os conduziu até Samaria. A palavra do Senhor diz que chegando lá ele ora ao Senhor novamente, o Senhor abre os olhos do exército da Síria. A palavra do Senhor vai dizer que quando o rei de Israel vê aquele exército, pergunta a Eliseu: eu devo matar, meu pai? Devo matá-los? E Eliseu diz: não, guarda a tua espada para os teus prisioneiros a quem tu pegares. E ele diz para alimentá-los com pão, para servi-los com água. E alimentando aquele soldado, aquele exército, ele os despede de volta para a sua terra. E a palavra do Senhor vai dizer que a Síria, por um bom tempo, não fez guerra contra Israel. E é essa mensagem que eu quero deixar nesta noite. Sim, o Senhor tem te guardado. O Senhor tem cuidado de você. Eliseu, para vencer a guerra, não precisou levantar a espada. Eliseu, para vencer a guerra, não precisou derramar sangue. Eliseu, para vencer a guerra, ele confiou no Senhor. E é essa confiança que temos que ter em Deus. Sim, a confiança de que Deus está guerreando ao nosso lado, que o Senhor dos Exércitos é ao nosso favor. Como a palavra do Senhor vai dizer, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então que venhamos nos revestir de Deus, que venhamos nos revestir de oração, porque eu creio que o mesmo Deus que revelou o oculto e o escondido a Eliseu é o mesmo Deus que nos revela aquilo que está em oculto e escondido, e o inimigo não vai prevalecer na emboscada que ele preparou contra ti, porque o Senhor há de dar livramento. Então que você possa receber esta palavra, se fortificar no Senhor, se revestir do Senhor e viver esta guerra e vencer em Deus.